nós vamos conversar um pouquinho sobre revisão do contrato, sobre a possibilidade de revisão de contratos no direito brasileiro e, especialmente, a tentativa de identificação dos modelos teóricos existentes. Então, essa é uma aula que pode ser chamada da intangibilidade contratual aos modelos revisionistas. Espero que todos tenham acesso à minha tela azul aí na vida de vocês, um pouco de azul entre meio a dias cinzas, hoje pelo menos aqui em Porto Alegre literalmente cinza. E de qualquer sorte, um dado inicial para a gente refletir, sintam-se à vontade, me interrompam quando bem entenderem, tá bom? A possibilidade de revisão de um contrato precisa ser pensada a partir da ideia de equilíbrio, né? Se eu for buscar filologicamente a origem do equilíbrio, a balança com seus pratos equilibrados. E por que dizê-lo? Porque quando eu leio, por exemplo, Enzo Roppo, o contrato, que nos ensina que o contrato é a veste jurídica de uma operação econômica, a gente enxerga que, em princípio, essa equação econômica, quando é vestida por um contrato bilateral comutativo, ela impõe a troca de prestações que tem um valor econômico bastante aproximado. A ponto, aliás, de ser vantajoso para ambas as partes. Troco algo que produzi por algo que você produziu. Troco algo que produzi por algo que você transformou em dinheiro depois de ter produzido. E quando há um desequilíbrio manifesto em um desses dois campos, há um desequilíbrio. E estou usando o manifesto porque talvez, pelo menos assim me parece, não é qualquer desequilíbrio que imporá a revisão do contrato, mas um desequilíbrio que mereça a atenção do direito. E, claro, isso vai exigir alguns acordos hermenêuticos. Esta é uma questão que nos acompanha já há bastante tempo. O problema da revisão dos contratos não é uma questão recente. Quem leu O Mercador de Veneza? Quem se lembra de toda a discussão envolvendo o usurário, Shylock e o mercador Antônio, Bassanio? Eu sempre troco os nomes de dois. O rapaz que queria se casar, me parece que Bassanio, e o mercador Antônio, ou vice-versa. Mas, de qualquer sorte, o mercador de Veneza, que agindo como fiador do amigo, ofereceu uma libra da própria carne como garantia do cumprimento de uma obrigação. E num dado momento, identificando que não poderia honrar o compromisso financeiro inicialmente assumido, a obrigação de entrega de uma libra de carne era uma obrigação que tinha uma natureza sucessiva, se por acaso não entregar dinheiro até esta data, entregarei uma libra da minha carne, percebendo que não seria possível entregar aquela quantidade de dinheiro e vendo que essa questão chega aos tribunais, busca-se rever o contrato. Se oferece um valor superior àquele prometido originalmente, por quê? Porque já naquele momento, por conta do tempo do processo, o mercador de Veneza havia conseguido obter esses recursos financeiros. O retirar uma libra de carne do próprio corpo, do corpo vivo, implicaria talvez naquele momento do tempo na perda da vida. Se minha memória não me trai, uma libra equivale a alguma coisa a aproximadamente meio quilo de carne. É um belo
um belo entrecô. Então, imaginem tirar um belo entrecô do corpo de um de nós. E Shakespeare é alguém que escreve no tempo da colonização do Brasil, no tempo em que Cabral chega ao Brasil. Quase escapou aqui um descobrido, mas sabemos que os portugueses não nos descobriram, obviamente. Tá? Já existíamos muito tempo antes. Da literatura para a realidade, para a fenomenologia, no mesmo século XVI, Adam de Craponne construiu um canal para irrigação de terras de camponeses franceses. Esses camponeses pagariam uma prestação pelo uso da água. O Craponne precisaria manter esses canais funcionando, mantê-los limpos para permitir que a água seguisse seu curso até os imóveis lindeiros, até os imóveis dos seus vizinhos, até os imóveis das pessoas que habitavam aquela região. Até aí tudo bem. O detalhe que torna célebre essa situação, e talvez outras muitas como essa, é que após mais de 300 anos, no último quarto do século XIX, o Marquês de Galifet, um descendente de Adam Craponne, do engenheiro Adam Craponne, postulou a revisão dos valores que os camponeses, que os agricultores, que os fazendeiros, que os sitiantes pagavam mensalmente pelo acesso à água. Por quê? Porque eles desconheciam, nesse tempo histórico de mais de 3 séculos, a ideia de correção monetária. E, portanto, se havia ajustado o pagamento de 1 franco ou de 3 francos por mês, lá em 1567, em 1876, quando a Corte de Apelação de Paris disse Pacta sunt servanda, era exatamente esse o valor que seguia sendo pago. A ideia de correção monetária, de atualização do poder de compra da moeda, é uma ideia que chega, pelo menos no Brasil, mais ou menos na metade do século XX ao direito, como uma obviedade. Antes, trabalhava-se com valores históricos. Sobre o que começo a falar agora com vocês, nós já tivemos oportunidade de conversar quando falamos sobre a transição, sobre o percurso histórico da autonomia da vontade até a autonomia privada. O texto sugerido para a aula de hoje já foi sugerido alguns encontros atrás, aquele artigo que escrevi com a jovem Susana Gershman a respeito de como pensar o contrato nos estados liberal, social e Estado democrático de direito, mas me parece oportuno a gente retomar essa discussão nesse momento. Uma discussão cujos efeitos práticos nós já vimos em boa medida quando organizamos o seminário com o professor Tartucci, com o professor Paulo Nalim, com o professor Eduardo Bussata, falando sobre esta dimensão concreta dos modelos teóricos que vou apresentar para vocês hoje. E atravessando o espelho do amanhã, voltando para o ontem, falaremos hoje, porque só assim foi possível montar essa estrutura de curso, aproveitando aquelas pessoas naquele momento. Hoje a gente vai falar um pouco mais dos modelos teóricos. O que explica a posição, por exemplo, da Corte francesa, da Corte de Apelação francesa antecipada a instantes, de não permitir a revisão de um contrato que vigeu por mais de 300 anos, são aspectos muito fortemente vinculados, imantados, fundidos ao Estado liberal. A racionalidade das pessoas. Somos todos seres racionais, capazes, portanto, de saber o que é bom e o que não é bom para cada um de nós. E só contrato
se o contrato for bom para mim. Afinal, como racional, não é admitido, como ser racional, não se admite que eu faça algo que não me faça bem. Não é admitível, não é admissível porque não é racional, não é admissível porque não é racional que eu faça algum mal a mim mesmo. Não é admissível que eu contrate se esse contrato não for realmente bom para mim do início ao fim, porque nesses casos eu não contrato. Nós sabemos que a coisa não funciona bem assim, mas essa era a racionalidade que aparentemente imperava no século XVII, no século XVIII, no século XIX. O artigo 1134 do Código Napoleão, reproduzido até hoje, contém um equívoco dogmático. O contrato faz lei entre as partes. Nós sabemos que o contrato é fonte de relação jurídica, o contrato não pode ser equiparado à lei. Lei é geral e abstrata, o contrato é concreto e específico. Já aí há uma diferença substancial entre ambos, mas de qualquer sorte, naquele contexto decimonônico, era isso que se afirmava. E mais, a afirmação célebre de Fouillée, uma das personagens mais importantes da escola da exegese. Quem diz contratual, diz justo. Quem diz eu contrato, diz justo. A vinculação íntima e indissociável entre a vontade, da autonomia da vontade, que nós já desconstruímos em um dos nossos encontros, com a força obrigatória a ela imanente. Joguem tudo isso dentro do liquidificador e tragam mais uma pitadinha de igualdade. Todos são iguais, logo, não é concebível que alguém seja mais esperto, que alguém seja mais inteligente, que alguém seja mais preparado, que alguém tenha mais informação. Não é concebível abstratamente neste contexto que isso possa acontecer. A consequência, cumpra a palavra dada. Ainda que a palavra seja a dada por Fausto a Mefisto, a Mefistófeles. Entregue a sua alma ao diabo. Aí está uma síntese, eu peço que leiam, daquilo que acabei de dizer para vocês. Ok? Posso prosseguir? Pode sim, professor. Maravilha. Mudo o modelo. Aqui eu tenho autores importantíssimos como o Léon Deguy e o Louis Josserand, ambos na França. Se alguém tem contato com a professora Isabel, sabe que Isabel é apaixonada por Josserand, tá? Um importante teórico francês da responsabilidade civil. Deguy gostava muito das titularidades e também um pouco de filosofia. É bastante conhecido na América do Sul por conta de conferências célebres que ele fez em Buenos Aires, no início do século XX. Se vivemos ou não um estado social, confesso que não sei dizer para vocês, sendo bastante sincero, especialmente por conta dos regimes ditatoriais que ocuparam o poder ao longo de praticamente todo o século XX, na era Vargas, posteriormente com a ditadura, 64 a 85, mas de qualquer sorte, no estado social começa a haver uma pequena mudança e há uma pequena preocupação, pelo menos abstrata, com alguns nichos de vulneráveis. Aqui começa a se falar em tutela das personagens vulneráveis em alguns contratos agrários, se dá ao Estatuto da Terra o caráter de ordem pública, importantíssimo até hoje. Há algum tipo de preocupação com a proteção coletiva de direitos, a lei da ação civil pública é desse contexto temporal.
mas ainda assim a interferência no contrato é bastante pequena. Ainda se mantém aquela racionalidade do passado, ainda se fala em autonomia da vontade, ainda se percebe o ser humano como um ser racional. E isso é nível teórico, tá bom? Quando eu dou um salto da teoria para a prática, como eu vou mostrar daqui a pouco, é assustador perceber como é que a gente está preso ao passado, mas de qualquer sorte é no Estado Democrático de Direito, aquele modelo que nós temos hoje, que o contrato conseguirá encontrar a racionalidade e estrutura necessárias para que, de fato, possa promover ao mesmo tempo a troca esperada pelas partes, mas a justiça social. Não dá para separar as duas coisas. O direito tem autonomia, mas o direito não pode ser pensado de forma distante da política. A nossa Constituição é o espaço, para quem conhece um pouquinho de teoria sistêmica, é o espaço que nós temos em que se encontram a intersecção do político com o jurídico. Nós temos um projeto político-social de Estado. Não estamos falando de políticas de governo, tá bom, gente? Para deixar isso bastante claro, estamos falando de política de Estado. O que se busca no Estado brasileiro? Estado democrático é o Estado que leva a sério direitos fundamentais, é o Estado que leva a sério princípios fundamentais, é o Estado que busca promover a cidadania de todos. E tudo isso, quando penso o contrato, uma figura tão privada, é porque o contrato é um instrumento de acessos. O contrato precisa ser percebido como um instrumento de acessos a boa parte daqueles direitos fundamentais garantidos constitucionalmente. Se optamos por ser uma economia capitalista, uma economia de mercado, portanto, e que ao mesmo tempo é regida por direitos fundamentais, não é o Estado que vai prover. É o contrato que, de alguma forma, vai prover estes acessos. É a ferramenta, é o instrumento. Por exemplo, transporte aéreo. E confesso a vocês que eu não consigo imaginar o que será a malha aérea mundial quando encontrarem a vacina para o corona. Nós vimos, eu não sei se acompanharam ao longo da semana passada, a primeira grande companhia aérea decretar o encerramento das atividades. A Avianca decretou o encerramento das suas atividades. E muitas mais farão isso, né? Muitos voos, quando procuramos hoje, voos para uma série de destinos, para daqui a alguns meses, não há alternativas. Nós temos ouvido falar que 90% dos voos foram cancelados hoje no Brasil. Então, apenas 10% dos voos estão operando com algum tipo de regularidade. Vamos sonhar um pouco, não é? Nós estamos falando aqui de contratos turísticos, de contratos que viabilizem hospedagem simplesmente. Então, acesso ao lazer, ao descanso, garantia fundamental. Contratos que viabilizam a moradia, né, para pessoas mais abastadas e outras nem tanto. E são diversos os contratos imobiliários. Contrato imobiliário é aquele que tem por objeto a propriedade ou a posse de um imóvel. Isso envolve compra e venda imobiliária, doação imobiliária, comodato imobiliário, compromisso de compra e venda imobiliário, compra e venda de unidade futura, incorporação imobiliária, que é uma operação que transcende a simplicidade de um contrato, locação imobiliária. E, obviamente, há cenários nos quais se quer o acesso a um imóvel simples, a uma tapera, diriam meus amigos de infância, há alguns que sequer isso têm. Não nos esqueçamos jamais dos que precisam mais do que cada um de nós. Hoje temos buscado o contrato também para a nossa segurança. Aqueles que vivem em edifícios muitas vezes recorrem a portarias, recorrem nas classes mais abastadas a sofisticados serviços de segurança,
a outras estruturas de segurança privada. O avanço tecnológico é cada vez maior, cercas elétricas, alarmes, videovigilância, tudo isso acessível por meio de contratos, né? Os condomínios fechados ainda me parecem ser uma crescente, não só entre as classes mais abastadas, também entre as comunidades de renda mais baixa, que ainda tem algum tipo de renda, procuram essas estruturas de proteção, né? No frigir dos ovos é isso que a gente tem percebido. Nos transformamos em pássaros dentro de gaiolas. Machado de Assis tem um conto lindo sobre canário que vale a pena ser conhecido. A saúde, né? O acesso à saúde. 1/4 da população brasileira, dados pré-corona, não sei como está isso hoje, mas 1/4 da população brasileira tem contratos de seguro ou de plano de saúde, melhores ou piores, com mais cobertura ou menos cobertura, mas esse é um número bastante grande, era quase 1/4, 48 milhões de pessoas, pré-corona, não sei como é que está isso hoje, 2 meses depois. E, obviamente, todo o luxo que os contratos, um luxo acessível que os contratos facultam, viabilizam a cada um de nós. É bastante provável que mais da metade dos que aqui estão, nesse momento, não veem a hora dos shoppings reabrirem as suas portas. Levantem as mãozinhas que concordam comigo, a minha está levantada, tá? Eu não consigo ver as mãozinhas de vocês. E, mais uma vez, dos restos dos nossos contratos, talvez algumas pessoas consigam se alimentar. Excessos. Há uma matéria muito interessante no portal do IHU falando a respeito disso, que a sociedade de consumo só sobrevive dos excessos, na medida em que a gente percebe que talvez já não haja mais tanto excedente quanto outrora, a gente vai repensar esse modelo. Enfim, pensar a possibilidade ou não da revisão de um contrato qualquer, me parece, impõe perceber como a autonomia privada tangencia, diz respeito, como nós já falamos no passado, a possibilidade de escolher se contrato ou não, a possibilidade de escolher quem contratarei e ainda o poder que nós não temos como consumidores, por exemplo, mas em muitos contratos civis também, o poder que nós não temos de estabelecer o conteúdo dos contratos. E é por isso que a gente precisa ter muito cuidado com essas afirmações que nos são legadas pelo passado, como a de Fouillé, de que quem diz contrato, diz justo. Porque, na verdade, para além desta preocupação com o contexto social, e quem tem um pouquinho de noção de Law and Economics, e não que ela esteja aqui para colonizar o direito, não, mas para auxiliar na construção da resposta mais adequada à Constituição, portanto, para colaborar com o processo hermenêutico. Mas, para além desta preocupação com o coletivo, com efeito cascata, se eu interfiro em um contrato, eu posso criar um problema bastante grande. Há um exemplo extremamente interessante vindo de Goiás, que eu já compartilho com vocês. Mas, para além disso, eu preciso enxergar também uma série de elementos que agregam complexidade a esta percepção anterior. Qual é o contexto da autonomia privada? Uma autonomia privada que é exercida cotidianamente por seres que não são tão racionais quanto aparentemente a ciência clássica quer nos mostrar, como tem comprovado estudos comportamentais. Eu falava para vocês deste efeito cascata. Goiás, há algum tempo, havia uma prática em Goiás de antecipação dos recursos para o cultivo da laranja. Então, a sociedade empresária que exportava laranjas, talvez exportasse suco de laranja, não me lembro dos detalhes da operação econômica,
há um tempo, ela antecipava o dinheiro para facultar, para facilitar a safra, o cultivo, a colheita, a manutenção. Mas, ao mesmo tempo em que fazia isso, ela se comprometia a comprar a safra, estipulando-se um preço antecipadamente. E, num dado ano, houve uma flutuação muito grande de preços e os agricultores acreditaram que estavam perdendo muito. Opa! Eu me comprometi a vender, portanto, eu tenho um lucro pequeno com isso, mas no mercado internacional o preço está muito mais. Então, o meu parceiro vai ganhar demais. Quer dizer, os parceiros, os contratantes, esse fabricante, esta indústria, jogava, apostava. O que aconteceu? Na medida em que houve um crescimento de ações nesse sentido, esse tipo de financiamento privado desapareceu. Então, é preciso prestar atenção também para essas possibilidades. O direito precisa estar atento a isso. Quando eu conversar com vocês numa aula futura sobre o seguro, eu vou dar um outro exemplo do que pode acontecer nesse cenário. Agora volto para o tema da revisão do contrato e quando pensamos em revisão num sentido mais amplo, é preciso enxergar que esse desequilíbrio pode ser econômico, tá? Então, aquela troca pensada inicialmente no mapa, quando eu vou percorrer o território concreto, andar pelo chão, mostra-se muito, muito, muito divergente, distinta, ou ainda eu posso ter um desequilíbrio normativo. Este item B aqui, quando a gente olha nos contratos de consumo, o artigo 51, ele fica muito, muito, muito claro. O artigo 51 é a regra que versa sobre as cláusulas abusivas e que são tratadas como hipótese de nulidade pela nossa codificação de consumo. E aqui eu trago essa tela apenas para lembrar a existência de um livro maravilhoso da professora Tereza Negreiros, tá? Que reflete a respeito do seguinte ponto: os contratos que têm como objeto um bem existencial não podem ser pensados da mesma forma que os contratos que têm por objeto um bem que não é existencial, que talvez possa ser pensado como supérfluo. Por isso, a alusão a uma loja que me parece que sequer existe hoje, mas que ainda pertence muito ao meu mundo metafórico, o mundo das Lu. Eu sempre preferia das Pu, mas essa é conversa por uma outra hora, talvez para o boteco. Trazidas essas premissas para vocês, eu queria compartilhar a existência de 3 grandes modelos teóricos. A revisão do contrato ela foi desenvolvida em 3 grandes modelos teóricos, ou a partir de 3 grandes modelos teóricos, um criado na Alemanha um criado na França da Primeira Guerra Mundial, um criado na Alemanha da transição do século XIX para o século XX, a partir de 3 grandes perspectivas que sucederam umas às outras, Windscheid, Ortmann e Larens, e um modelo italiano codificado. O primeiro modelo francês é a teoria da imprevisão. Não há, na minha singela opinião, e com todo respeito a quem pensa de forma diferente, mas não há nenhum dispositivo legal no direito privado brasileiro, Código Civil, Código de Defesa do Consumidor, legislação esparsa de um modo geral, a recepção da teoria da imprevisão. Não há, pelo menos eu não consigo enxergá-lo, está bem? Se fala muito de teoria da imprevisão no Brasil, mas ela não tem um lastro positivado. Quando os outros 2 modelos teóricos, o alemão e o italiano, têm. O fato histórico
que tornou conhecido este modelo teórico diz respeito a algo acontecido na França, na Primeira Guerra Mundial, quando a Companhia de Gás de Bordeaux, uma belíssima cidade francesa, que fornecia a iluminação pública para Bordeaux, para a cidade de Bordeaux, teve problemas sérios em manter o seu compromisso por conta do aumento exacerbado do custo para a manutenção da sua atividade. Basicamente, o que aconteceu é que o carvão, que era matéria-prima desta atividade econômica, produzido nas minas na região da Alsácia e da Lorena, portanto, em minas que estão na fronteira da França com a Alemanha. E naquela ocasião, região que foi ocupada pela Alemanha e, portanto, inviabilizou o acesso a essa matéria-prima. Nesse contexto, por meio de um processo administrativo, eu não sei se vocês têm conhecimento, mas o acesso à justiça na França ele funciona de forma bastante diferente do acesso à justiça no Brasil. Muitas das situações são buscadas necessariamente pela via administrativa, sequer chegam ao judiciário. De qualquer sorte, naquela ocasião, por meio de um processo administrativo, foi autorizada a revisão do ajuste, a revisão do contrato. O aumento do preço que deveria ser pago mensalmente pela municipalidade de Bordeaux a esta companhia de gás para a manutenção do serviço público. E, claro, havia um interesse público por trás que talvez tenha estimulado também essa tomada de decisão, já que, em regra, assumimos uma postura não revisionista por conta dos aspectos que já foram trabalhados com vocês. O fato histórico é que 2 anos mais tarde, a Lei Fayot permitiu que os contratos afetados pela guerra, os contratos pactuados antes da guerra e afetados pela guerra, fossem revistos. Uma lei bastante interessante e que agora volta a ser objeto de reflexão por conta de um projeto de lei já aprovado no Senado e atualmente em trâmite na Câmara dos Deputados, um projeto de lei sobre o qual Suzane e eu também refletimos detidamente, bastante recentemente, em nossa coluna, e na coluna que eu coordeno no Empor do Direito. Se alguém tiver curiosidade de acessar esse texto, depois me peça que eu encaminhe o link com o maior prazer. Pressupostos da teoria da imprevisão, obviamente o mais importante é a imprevisibilidade. Algo que afete a prestação para além da alha, para além daquilo que já se imaginava quando o mapa foi desenhado, quando o contrato foi pactuado. Portanto, este fato imprevisível precisa impactar o contrato para além daquilo que já se cogitava, já se imaginava, já se razoavelmente esperava. Também se pressupõe um acontecimento de alcance geral e não particular. E eu peço especial atenção a esta questão quando forem fazer a tarefa solicitada para a aula de hoje. Um acontecimento de alcance geral e não particular. E ainda o desequilíbrio, e usemos aqui talvez o desequilíbrio, um grande desequilíbrio entre prestação e contraprestação. Da Alemanha, nos é legada a teoria da base e objetivo do negócio jurídico. Eu disse a vocês que ela tem avô e pai. O avô, a teoria da pressuposição de Windscheid. Não quero trabalhar esses aspectos agora com vocês. Acho até desnecessário e sequer tenho conhecimento suficiente para isso. Eu precisaria aqui convidar a professora Karina Fritz para conversar a respeito desse assunto com a gente. Ela sim falaria com muita propriedade. Mas esse é o avô. E o pai, o modelo criado por Ortmann,
em 1921, a chamada teoria da base subjetiva. Teoria da base subjetiva, esse pedacinho aqui escapou desnecessariamente. Esses modelos não nos interessam neste momento, tá bom? Esses modelos interessam apenas para quem venha fazer investigação histórica sobre essa situação. Importa o modelo de Larens, né? Professor extremamente competente, apesar de ter se vinculado às forças nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Triste. Pressupostos deste modelo teórico, percebam, já não estamos falando de imprevisão como algo extremamente relevante aqui, mas sim da modificação das circunstâncias dos negócios. Entre o mapa e o território, volto a utilizar a metáfora, há uma diferença circunstancial, substancial. Entre aquilo que foi imaginado no contrato conjuntamente, entre aquilo que foi contratado, consentido, sentido conjuntamente e aquilo que vai ser experimentado, vivenciado em concreto, há uma diferença. Não existe ajuste sobre os riscos, sobre esses riscos, ou sobre como eles vão ser distribuídos. Isso é extremamente importante. Por quê? Porque se essa modificação aconteceu, mas eu havia previsto-a, eu havia enxergado contratualmente essa possibilidade e já ajustado qual a solução, bom, a solução está dada negocialmente. E eu venho insistindo neste ponto, aliás, começamos o nosso encontro tratando dessa questão, destruição da relação de equivalência, o que os alemães vão chamar de perturbação do equilíbrio. Aquela equivalência até então esperada, projetada entre prestação e contraprestação, foi destruída, implodida. Percebam, meus caros estudantes, minhas queridas estudantes, que esta estrutura teórica foi incorporada ao Código Civil Alemão por ocasião da reforma de 1º de janeiro do ano de 2002. Então, este modelo teórico criado por Larens no século XX foi incorporado ao direito alemão expressamente por meio da reforma que alterou o parágrafo 313 do BGB. Ali vai se dizer que um contrato não pode persistir como um regramento dotado de sentido quando a relação de equivalência entre prestação e contraprestação tenha sido destruída em tal medida que não se possa mais falar de uma contraprestação. Opa! Aquilo que em princípio seria uma troca de bens com valor econômico equivalente já não mais pode ser percebido desta forma, e isso impõe a revisão. Ou ainda, quando a finalidade e objetivo do contrato expressa em seu conteúdo tenha se tornado inalcançável, ainda quando a prestação do devedor seja todavia possível. E aqui estamos a falar na frustração do fim do contrato. Na frustração do fim do contrato, que é uma outra situação a qual vocês certamente têm ouvido falar com alguma frequência agora em tempos de pandemia, porque acaba sendo uma resposta possível para algumas situações que vivenciamos no universo contratual, de contratos postos em movimento. Por outro lado, neste modelo teórico, nos termos do Código Civil Alemão, não há de se levar em conta, não há como se levar em conta acontecimentos ou transformações que sejam pessoais, pontuais, muito específicos, repercutam no contrato somente porque a parte prejudicada estava em mora, ou seja, a falha na memória, a demora, o fato imputável àquele que se diz prejudicado foi o que provocou esta perda, foi o que provocou este prejuízo. Se eu tivesse cumprido a obrigação no tempo prometido, não teria sido atingido pelos efeitos desta modificação não imaginada, não antevista. Ou ainda, como já foi dito, formam parte dos riscos assumidos expressa ou implicitamente em um determinado contrato. Por fim, e percebam, e isso é importante, que o modelo alemão talvez esteja presente no artigo
317 do nosso Código Civil e, em boa medida, informa o artigo 6º, inciso 5º do CDC. Repito que o modelo alemão, em alguma medida, talvez tenha ajudado a pensar a redação do artigo 317 do Código Civil, se não na sua construção agora, em acordos hermenêuticos construídos a respeito das suas possibilidades, dos seus limites e possibilidades, e me parece mais explicitamente ter influenciado o artigo 6º, inciso 5º do Código de Defesa do Consumidor. O fato é que, como vocês podem ler em um dos textos disponibilizados neste encontro, escrito por um talentoso professor do Largo de São Francisco, da Faculdade de Direito do Largo de São Francisco, a Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, o professor Cristiano Zanetti, o modelo que nós utilizamos e pioramos é o italiano da excessiva onerosidade superveniente. Tá? Esse modelo, nos termos do artigo 1467, il codice civile, pressupõe contratos de duração, portanto, não pode ser utilizado em contrato de execução instantânea, pressupõe uma excessiva onerosidade superveniente, um ônus bastante grande, um ônus que sobrevenha e ainda que ele tenha sido provocado por um evento extraordinário. E aqui eu posso ler extraordinário, quer me parecer adequadamente, como algo incomum. Se ordinário é aquilo que acontece comumente, extraordinário é aquilo que não acontece comumente. E não necessariamente como um extraterrestre na gaiola na cestinha de uma bicicleta voando. E estou aqui literalmente fazendo a referência a uma das cenas mais conhecidas do cinema mundial, no E.T. Phone Home. Acho que muita gente deve ter visto esse filme na sessão da tarde. Aí está o teor do artigo 1467, que é a fonte de inspiração dos artigos 478 a 480 do Código Civil brasileiro. O que acontece é que, no Brasil, nós pioramos e muito essa regra. Nós pioramos e muito essa regra. A pergunta qual desses modelos foi incorporado, nós já respondemos. A resposta, obviamente, não é uma só. Falei do artigo 317. E no momento aqui importa o 478. Esse aqui. Por quê? O que nos pedem no 478 para a resolução e, eventualmente, para a revisão dos contratos? Excessiva onerosidade, então, se a prestação se tornar excessivamente onerosa, aqui a gente já precisa de um primeiro acordo semântico. O que é excessivamente onerosa? Dá para transformar isso em matemática abstrata? Não. Vantagem extrema para outra. Opa, isso o modelo italiano não pede. Talvez venha a ser já um empecilho a trabalhar com esse modelo teórico em tempos de corona, por exemplo, para pensar a situação atual. E mais, perceba que além da extraordinariedade, do fato incomum, o nosso legislador traz um pontinho só de um outro modelo teórico. Então, ele põe em contato dois modelos teóricos que não foram criados no mesmo corte temporal necessariamente, nem na mesma realidade fenomênica, e torna extremamente complexa, extremamente difícil a utilização desta regra. E percebam aqui um detalhe: poderá o devedor postular a resolução do contrato. Resolução do contrato. Gente, como é que fechamos essa nossa conversa? Existe uma máxima que nos acompanha desde algum momento do direito romano que eu não consigo puxar na memória qual é, chamada favor negotii, ou conservação dos contratos. Todos nós sabemos que é extremamente importante
mantermos os contratos, ainda que mantermos depois de revisados. O paradigma que não permite a interferência judicial nos contratos é datado e já foi apresentado a vocês. Ele está lá entre meio aos escombros do Estado liberal, que não resistiu ao avanço democrático, tampouco ao labor de Cronos, Deus do tempo. Acontece que nós temos um Código Civil velho. O próprio Miguel Reale fazia questão de dizer que aproveitou ao máximo o Código Bevilacqua, que por sua vez era um projeto do Código 19, notadamente inspirado, dentre outros lastros normativos, no Code Napoleon, que tem um projeto do 1700, portanto do Código 18, na Lei da Boa Razão. Talvez um pouquinho ele foi beber no Código Civil alemão, que ainda que vigente a partir de 1º de janeiro de 1900, também foi todo construído no século anterior. E esse Código velho ainda tem alguns ranços que só o olhar treinado consegue perceber. Nos termos do artigo 478 e 479, na literalidade da lei, aquele que é prejudicado por excessiva onerosidade despreveniente poderá postular resolução, logo a extinção do contrato. E só se o outro, o que nos termos da lei teve manifesta vantagem, o que parece ser um elemento meramente acidental, quiser, ele vai dizer, opa, não, vamos manter o contrato. Se eu interpretar o código tal qual posto nas suas regras escritas, essa é a resposta a ser dada. Essa é a resposta a ser dada numa dogmática literal. Se eu trago o código para o século XXI, se eu o leio no contexto da nossa Constituição, se eu vejo o contrato como um instrumento de acesso, e se eu vejo como instrumento de acessos, são diversos, e se eu vejo mais do que isso, os influxos que vêm aí da conservação do contrato, porque se começarmos a desconstruir, a desfazer, a desmanchar os contratos por qualquer coisa, passaremos a viver o caos? Um caos dentro de um caos? Insustentável. Daí que a literatura jurídica mais sofisticada tem sugerido a revisão do contrato, que eu não preciso postular a resolução. Aliás, que essa é a última resposta a ser dada. O desfazer um contrato sempre deverá ser a última resposta. E vejam vocês que nós temos mesmo hipóteses de nulidade que podem ser aproveitadas diante da ideia de conservação do negócio jurídico. Sobre o tema da revisão, uma série de autores que foram referenciados no nosso plano de aula. Vale a pena lembrar as obras, livros belíssimos do professor Rodrigo Toscano de Brito, que esteve conosco em um dos nossos cursos, do professor Vladimir Alcibiades Marinho Falcão Cunha, um belíssimo trabalho sobre revisão dos contratos, se trata da sua dissertação de mestrado, do professor Rafael Renner, lá do Rio de Janeiro, um belo trabalho sobre revisão dos contratos, um belíssimo trabalho que chegou à sua segunda, talvez terceira edição, do professor Otávio Luiz Rodrigues Júnior, um belíssimo trabalho de fato que merece muito ser lido, e ainda de uma autora gaúcha chamada Laura Corradini Franz, um trabalho bastante interessante sobre este tema. Deixo aí pelo menos 5 livros como sugestões de leitura para esse tema que segue sendo, na minha opinião, um dos mais fascinantes no direito privado. Com isso, eu agradeço a atenção, agradeço o carinho de cada um de vocês e a palavra fica aberta para eventuais questionamentos, para eventuais dúvidas que vocês, porventura, tenham.